Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui de um videocast chegando até você pela UniTV, pelas redes sociais. Esta aqui é uma iniciativa do Colégio Deon e da Fundação Inoversa Sul e também, claro, da nossa irmã aqui, a UniTV. É sempre bom poder chegar à sua casa levando informações sobre aquilo que acontece na escola, aquilo que nós realizamos de projetos, as boas ideias dos nossos professores, as práticas pedagógicas. Outubro é um mês especial para nós porque é o mês em que nós trazemos como encerramento de um projeto muito legal que é o Cientista em Ação. Muita gente que passou pelo colégio lembra bem esse projeto que foi criado pelo professor Kleber, que é hoje o nosso entrevistado, aniversariante do dia, inclusive. Nós hoje tiramos ele das comemorações com a família para estar aqui fazer essa entrevista. E ele vai contar para a gente o que é esse projeto Cientista em Ação tão legal e que tem uma extensão enorme. E que, assim como o acampamento do 9º ano, os alunos esperam, quando chegam na 2ª série do médio, participar do projeto Cientista em Ação, que foi criado e é até hoje gerenciado pelo Kleber, esse ser humano incrível que a gente tem orgulho de chamar de colega. Kleber, antes de mais nada, parabéns pelo teu aniversário, é sempre uma alegria estar contigo e celebrar junto. Isso. Ainda mais trazendo essa oportunidade de contar aí esse grande projeto que é um dos teus filhos. Isso. Me conta, Kleber, então, tudo bem? Tudo certo, tudo em paz. E como é que foi a viagem para a Espanha, né? Você esteve recentemente na Espanha apresentando um pouco desse projeto? Eu e a professora Daiane Alves, né, fomos juntos à Espanha falar sobre projetos do colégio e eu falei sobre os Cientistas em Ação, né, e foi extremamente gratificante porque o projeto ele foi extremamente elogiado, né, pela banca que assistiu. Muitas perguntas e muitos elogios e isso fez a gente se encher de orgulho, né, por estar cientificamente representando o Colégio Deon e poder receber um retorno tão bom, né, porque sem dúvida alguma palavras deles que nós acabamos sendo fonte de inspiração. Então ouvir isso, né, na Espanha, num país da Europa que nós trabalhando aqui somos inspiração, isso foi sem dúvida alguma até inesperado, né? Acho que para a tua trajetória profissional também, né? Nunca imaginou que ia para a Espanha apresentar um projeto que tu começou e trouxe para o Deon. Então, quero saber um pouco dessa história, Kleber. Como é que nasceu na tua cabeça aí essa ideia de fazer um projeto de ciências com alunos do ensino médio? Tá. Eu acho que é uma história até bonita, sabe? Porque não foi algo que aconteceu de uma forma aleatória, uma ideia, ou por obrigação, né? Preciso criar um projeto. Não. Eu não era formado ainda e eu era professor ACT, admitido por caráter temporário, né? Numa escola aqui de Tubarão, e eu fui para substituir um professor de química, né? E quando eu cheguei lá, eu me encantei pela turma, porque era uma turma que me acolheu muito bem, muito receptivos e foi uma experiência incrível em todos os sentidos. E eles cobravam muito que eu fosse ao laboratório com eles, né? E lá naquela ocasião, não sei como está hoje, mas naquela ocasião, o laboratório ele quase não era usado e tinha poucos recursos. Então, como naquele tempo não tínhamos tanto acesso à internet, né, às redes sociais como temos hoje. Não faz tanto tempo assim também. Naquele tempo parece que faz 30 anos. Naquele tempo, eu fui a um sebo, né, e comecei a procurar revistas de alguma coisa que eu pudesse fazer no laboratório e que eles dessem significado para aquilo. E daí eu peguei uma revista que ensinava a fazer sabonete, né, e aí comprei todo o material e nós fizemos sabonete numa noite, né? Eu levei aparelho de som e a gente ficou ouvindo música, porque, né? E fazendo sabonete e foi incrível. Construindo com a turma, usando o espaço da escola? Usando o espaço da escola, lá no laboratório, e conseguimos fazer belíssimos sabonetes, né? E aí passaram-se 3 meses e eu tinha uma aluna que ela chamava atenção porque ela era extremamente tímida e ela era inacessível, assim, ela não permitia contato, era difícil conversar com ela, fechada, né? Muito fechada, cabelo comprido, jogada para frente. E essa menina, um dia eu fui chamado, na coordenadora me chamou para contar
o que é que o projeto não, a aula de laboratório tinha feito com essa menina. Por quê? Porque ela começou a produzir sabonete em casa. E por que ela era assim? Ela tinha um aspecto de uma garota sofrida, muito triste, né? Porque ela tinha vergonha, ela era obrigada pelo pai a catar papelão e ela tinha vergonha, né? Então, o pai ia conduzindo uma carroça, ela descia da carroça e pegava o papelão, botava na carroça, isso pelas ruas da cidade, né? Certo. Imagina Então, para uma adolescente. muito envergonhada, isso deixava ela extremamente constrangida. Então, o que ela fez? Ela começou a fazer sabonete. Né? E ela botou sabonetes em caixas, assim, bonitas, assim, né? Um trabalho artesanal. Muito bem feito, né? Dando um show, inclusive, se eu comparasse as que eu ensinei a fazer com o que ela estava produzindo, né? E ela começou a vender no bairro da escola, né? Nas ruas, no comércio. Ela começou a vender esses sabonetes artesanais. Daí, com isso, ela também se sentiu estimulada. Ela viu que ela gostava de vender e que isso estava dando certo, né? Ela pegou essas revistas, catálogos, né? E começou a vender também outros produtos de perfumaria, né? E tal. Então, aquilo ali, de uma certa forma, e eu não tive pretensão, né? A minha ideia era só fazer uma aula diferente, né? Mas, sem querer, eu acabei instigando e plantando uma sementinha que começou por ela, mas que depois passou para mim, porque depois eu vi que havia possibilidade de eu replicar isso, né? E eu de levar isso a outros ambientes. Então, o impacto daquela atividade, que era para ser uma atividade para dinamizar a aula, acabou mudando a vida. Mudou. E a gente percebe a alegria com que tu conta isso, né? Fica, em alguns momentos até parece meio emocionado lembrando dessa história, né? Eu preciso, às vezes, até me desconcentrar para não focar muito, porque eu me emociono, né? Porque é algo inesperado, né? Às vezes a gente faz sem esperar, a gente não espera retorno, né? Espera só que o aluno fique bem, né? Isso, e quando a gente ouve uma história e percebe mudança significativa, ainda mais, sobretudo nesse aspecto, né, da condição de vida dela, e o quanto isso ajudou a empreender, né, ajudou, eu vi que aí tinha uma receita que eu deveria explorar. Tens notícia dessa menina ainda, não? Não tem mais? Não tive mais, não. Tomara que esteja por aí empreendendo Tomara. ainda. Ô Kleber, e como é que tu trouxe isso para o Deon? Como é que surgiu ali conosco? Então, Faz quanto tempo já? Tem 12 anos. 12 anos. 13 anos, isso. A gente tem mais tempo, Matiola. Vamos editar isso depois? Não, pode dizer agora, é ao vivo. Tá. São Tem mais 15 tempo? anos. 15 anos. Isso, 15 anos. Eu tentei aplicar em uma outra escola, né? E os alunos se empenharam, mas a direção e a coordenação, elas precisam estar comprometidas, né? Sim, sim. E foi que é um projeto que mexe com a escola inteira. Mexe com a Vira escola, a escola de cabeça para Isso, baixo. Exato. E aí foi o Colégio Deon que me convidou. Vamos aplicar aqui, né? E aí só vem crescendo cada vez mais. E como é que começou? Primeiro também foi sabonete. Por alguns anos foi sabonete, né? Uns 3 ou 4 anos foi só sabonete. Depois a gente começou a inventar moda, né? Então, E qual que é, antes da gente falar dos outros produtos, qual é a dinâmica? Como é que tu organiza? Quais são os passos que os alunos seguem para chegar ao produto e à apresentação? tá. Primeiro, os alunos das segundas séries do ensino médio, cada segunda série transforma-se em uma equipe, em uma empresa, né? E daí a gente precisa criar a logomarca, a identidade visual, o nome da empresa, slogan, né? Missão, os valores, o que a gente vai trabalhar. Alguns anos a gente anuncia o produto antes, em algumas edições a gente pede para criar nome da empresa e depois a gente anuncia o produto, né? Então, primeiro eles tá criam o nome, depois tu diz qual produto eles vão Isso, produzir. ano passado foi assim. Oh, que legal. Né? Esse ano não, eles já sabiam que eles iriam produzir. Né? E aí a gente já teve, né? Bolo de pote, pizza, hambúrguer, chocolate, trufas de chocolate, né? Shampoo também. Aromatizadores de ambiente. Aromatizador. Isso. E nesse ano... Macarrão também teve? O ano passado foi o macarrão caseiro. Macarrão né? caseiro. Isso. Uma delícia, é isso? Isso. E aí a gente sempre envolve desafios, né, por detrás desse produto. Né? O desafio do ano passado para o macarrão caseiro era que
a ideia fosse, eu estou no supermercado, eu quero chegar em casa e eu quero comer um produto de qualidade, que eu consiga chegar em casa, estou com pressa, eu só quero aquecer no micro-ondas e comer. Então, a proposta era essa, né? Trabalhar em cima de um produto Não que um macarrão atendesse... instantâneo, mas de qualidade. Isso. E foi tudo muito gourmetizado, né? Surpreendentemente gourmetizado, né? Porque eu tive o privilégio de experimentar todos os sabores e realmente é uma tarefa difícil para os jurados, né? E aí, os alunos montam, então, que legal isso, tem toda uma questão de empreendedorismo aí. Eles fazem a abertura da empresa, escolhem o nome, criam um slogan, criam logomarca, precisam treinar para apresentar. Isso. E vão construindo o produto nas aulas, em casa. Como é que eles fazem a produção? Pode dizer o que é esse ano já? Sim. Então tá. Né? Primeiro, depois que a gente anuncia qual é o produto, né, nós começamos a definir sabor, os mais vários aspectos, como, por exemplo, as características, né, do produto, como nesse ano são tortas de aniversário, bolos de aniversário. Né? Olha a tortura assistir uma premiação dessa. Depois o Kleber vai contar como é que é a premiação. Então, eles já, né, a gente, nessa altura do campeonato, a gente já tem os sabores definidos, o tamanho da torta, cobertura. E eles também precisam se preocupar com o lançamento desse produto, né? Que a noite de premiação é o lançamento do produto. Simula a chegada desse produto no mercado consumidor. Então, eles preparam um folder, eles preparam o convite da festa, né? O convite da noite de premiação também. E o comercial de TV, que é o Cereja auge, do bolo. assim. A cereja do bolo é outra coisa. Posso falar? Pode falar, porque assim, a nossa intenção é que quem está nos assistindo fique muito interessado e venha conhecer o projeto. Até para vocês saberem o que a gente desenvolve com os nossos alunos no colégio. Muitas vezes se diz, né, Kleber, que nós só preparamos para o curso de medicina. Esta é uma disciplina, essa é uma atividade da disciplina de Química, Língua Portuguesa e Redação. Biologia, redação, gramática, que prepara para o mercado de trabalho de forma muito concreta. Porque os alunos têm que lidar ali com trabalho em grupo, com a capacidade de resiliência. Acontecem brigas entre eles, é óbvio, por conta de ideias, de projetos, quem assume, quem não assume. Simula realmente o trabalho numa empresa e numa indústria. Então, a gente quer que você conheça o projeto para entender o que a gente faz. É um trabalho que exige do Kleber muito acompanhamento e dos colegas também das outras disciplinas, porque os alunos não sabem lidar ainda com contrariedades, com saber perder, e tem todo esse processo que é muito importante da vida adulta. É isso. E é importante falar que a gente não prepara só para medicina, né? Porque fazendo tudo isso, os alunos que querem medicina se sentem realizados porque eles sabem que eles vão precisar empreender, né? Seja em qualquer aspecto, mas as outras áreas também. Né? Principalmente a gente tem muito aluno que vai para as artes, né? que gosta disso, né? Ou que mesmo que vai fazer direito, mas atualmente faz aula de dança e tudo mais, né? Então a noite de premiação envolve tudo isso, porque é um espetáculo que a cada ano vem melhorando, né? Superando a edição anterior. Então esse ano mesmo será fantástico. Isso dá para garantir. Posso prometer. E tem uma ação social também, Kleber. O que eles fazem? Então, é esta a cereja do bolo, né? Porque durante a faculdade, né, licenciatura em Química pela Unisul, a gente tem muita parte técnica, né? Muito cálculo, Mas eu tive uma fonte de inspiração que foi uma professora chamada Jacinta Nils Schlickmann. Ah, sim. De São Ludgero. Isso. A professora Jacinta, ela era uma pessoa muito humana, né? Então, uma das disciplinas que ela trabalhou conosco foi a didática, né? Mas era muito mais do que uma aula de didática. Então, ela fez eu perceber que eu não precisava ser só o professor da questão de ensinar química. Isso, que poderia ter alguma coisa a mais, né? Há uma relação aí que se estabelece que cria outros valores. Isso. Uma relação professor-aluno e os reflexos na aprendizagem também, né? Isso, exatamente. Que foi o tema do meu TCC na psicopedagogia. Olha, né? nem sabia, foi inspiração aqui. Foi. Então, as empresas, elas trabalham um tipo de empreendedorismo, né? As nossas empresas, dos alunos, que é o empreendedorismo social.
Então, todas as empresas, elas precisam desenvolver ações sociais, colocar em prática, né, e apresentar essas ações sociais na noite de premiação. Né? Então, esta que é a cereja do bolo. Porque a gente tem histórias de alunos que realmente não conhecem uma outra realidade a não ser aquelas em que eles vivem, né? Então, A gente vive numa bolha, né? Isso. Uma bolha social. exato. Então, quando tu te dispõe a sair de casa e a ir a uma ação social com crianças para adoção, ou que envolve idosos, ou até que envolva questões relacionadas ao meio ambiente, tudo isso acaba meio que dando uma sacudida, né? Quando a gente conhece outras realidades. Tu chega a acompanhar eles nesses lugares? Em algumas situações, sim. Algo que te chamou a atenção? Tem memória? Alguns exemplos? Sempre é muito comovente, né? Porque o projeto ele acontece aqui em Braço do Norte, né? E a gente precisa de uma boa estrutura quando a gente vai visitar o lar onde as crianças ficam para adoção. Casas de acolhimento. Isso, casas de acolhimento. Então, eu confesso que eu não tenho muita estrutura, porque mexe muito comigo, né? Mas outro professor acompanha, porque eu não trabalho sozinho, né? Eu tenho os nossos regentes, porque cada empresa tem o seu professor que ajuda, né? Então, são colegas que realmente fazem a diferença, colocam a mão na massa, né? Como a gente tem em Braço do Norte o Sandro e a Letícia, né? Em Tubarão a gente tem a Paula, o Áureo, a Daiane e o Clóvis, que são pessoas que estão acompanhando de perto e que visitam junto no Abrigo dos Velhinhos, no CAIC. Esse ano a gente tem o Abrigo dos Velhinhos, a Joana de Ângeles, né? Ações relacionadas ao meio ambiente com o plantio de mudas e limpeza da beira-rio, o CAIC, a Escola Manuel Rufino Francisco, e a Escola Marechal Luz, lá de Jaguaruna. Jaguaruna. Em Braço do Norte, o Hospital Santa Terezinha, a Azacad, que é a Casalar, uma aldeia também, uma aldeia indígena, e uma ONG, que é a ONG Patinhas Carentes. Então, toma proporções gigantescas, né? Atinge a vida das pessoas, ultrapassa os muros da escola. Exatamente. A comunidade, até cidades vizinhas, né? E por que tu dizes que aí está a cereja do bolo? Porque é isso que é o gratificante, né? É isso que move. Eu costumo dizer que somos competitivos, mas o foco não é a competição, né? Vai ser anunciado um vencedor da noite? Vai, mas por circunstâncias que eu sempre uso o mesmo exemplo todo ano. Vou comprar um shampoo, né? Eu não sou fiel a uma marca. Uma vez eu pego um, outra vez eu pego outro. E por que eu peguei esse desta vez? Por uma série de fatores, né? Então, não significa que quem ficar em segundo, quem ficar em terceiro não foi bem, mas somam vários fatores. Não foi escolhido naquela noite. Isso. Então, isso é algo que pode ser... que não é o principal objetivo, né? Agora, é emocionante quando eu recebo o relato dos pais, os próprios alunos, quando eles visitam, né? Quando a gente assiste o vídeo, né? Todo mundo chora, todo mundo se emociona, porque, como eu disse anteriormente, é uma realidade diferente, né? Que muitas vezes a gente acha que não existe ou que existe muito longe da gente, mas não. E tem um aspecto formativo legal, porque esses alunos, uma hora eles serão administradores de negócios na sociedade, serão operadores do direito, serão trabalhadores na área da saúde, e esse olhar para a humanidade que tem naquela pessoa que os buscará, por exemplo, aluno nosso que vai trabalhar como dentista no futuro e vai trabalhar num posto de saúde em uma comunidade mais carente. Essa experiência que a gente oportuniza pelo Cientista em Ação desenvolve nele uma questão de humanidade. Isso, exatamente. É essa a ideia, né? Trazer a questão da humanidade. Então, para você que está nos assistindo, perceba isso. Nós fazemos um trabalho científico muito legal, então eles vão produzir esse ano tortas, eles vão fazer essas tortas, vão errar na receita, vão fazer de novo, vão melhorar, vão aprimorar o produto, aprendem a trabalhar as brigas que existem. Você sabe, quem trabalha, a gente sabe que existem contrariedades, então eles têm que aprender com isso também, a seguir o líder, a ser liderado, mas também tem um olhar para as outras pessoas. E nesse ano, Kleber, todos vão provar da torta? Sim. Todos que estiverem na bolha? Sim, a gente vai ter esse cuidado, né? Porque todo ano eu ouço muito, né? Queria experimentar a massa, parecia que estava tão bom. Né? A gente fica com água na boca, é verdade. Isso, E esse ano não. Todos que estiverem lá, a gente tem tortas gigantes para fatiar e servir para quem for assistir.
Nesses 15 anos, Kleber, o que fez com que tu tivesse assim, o maior impacto na tua vida? O que te chamou muito a atenção? Algum aluno, alguma coisa que te disse? Tu deve lembrar disso, né? Eu sempre ouço do quanto é gratificante, né? Do quanto é transformador. Né? Muitas vezes a gente tem alunos que eles passam a descobrir os seus talentos quando eles fazem parte do projeto. Né? Alguém descobriu vocação, inclusive, Sim, profissional? como a Camila, que já trabalhou aqui na TV Unisul, né? Na UniTV, como repórter. Né? E depois ela voltou para o projeto como mestre de cerimônias. Né? Então, olha só, né? A gente tem alunos que foram para universidades fora do país e a gente, o certificado do projeto, ele abre portas, né? Porque quando tu trabalha o serviço voluntário, tu ganha pontos por isso, né? Em vários processos de seleção das de universidades seleção do de exterior. universidades, isso. Então, como hoje, por exemplo, eu entreguei para um aluno que participou no ano passado, porque ele está indo para uma universidade em Coimbra, né? Então ele precisa dessa declaração também de participação fora o certificado, né? Então tudo isso é muito motivador, né? Para o professor, para os alunos, e é uma sensação incrível, né? De gratidão, né? Porque no começo do ano, quando eu jogo a ideia, meio que a coisa já acontece sozinha, né? Vai tomando forma e às vezes a gente muda o regulamento por ideias que os alunos têm. A gente abre muito isso, né? Porque surgem ideias grandiosas, gigantescas, extraordinárias e a gente precisa valorizar, né? E quando eu vejo, por exemplo, um aluno que é tímido, que é envergonhado, que às vezes tem até dificuldade de chamar para perguntar alguma coisa, e na apresentação ele está lá dançando, né, fazendo a sua parte, e depois os pais comentam conosco que ele entrou numa aula de dança de salão, porque então a gente vê que isso tá mexendo, né? Formação integral. Isso, em todos os aspectos. Né? Ô, Kleber, é claro que ao longo desses anos algumas dificuldades apareceram. Como é que tu lida com essas dificuldades dos alunos, por exemplo, quando eles se brigam em razão de brigarem, discutirem por ideias? Uma vez eu ouvi do diretor da escola em que eu trabalho... Quem será essa criatura, né? Que a gente tem que ser o adulto da relação. Né? Então, eu preciso respirar fundo muitas vezes, porque são muitos conflitos, né? Conflitos, essa é a palavra, né? E que a gente consegue resolver, né? Mas os jovens hoje em dia, né? Os adolescentes, eles vêm com... Estou certo, tem que ser assim, vai ser do meu jeito. Só que a gente está fazendo parte de um grande grupo, né? E, querendo ou não, estamos nos preparando para a universidade e depois para o mercado de trabalho, né? Onde a gente vai ter que seguir regras. Então, as regras são estabelecidas, existe um regulamento e a gente precisa levar isso ao pé da letra. Chamamos inúmeras vezes vários alunos para conversar, e isso reflete na postura dele, porque ele acaba mudando, né, a postura até em sala de aula, porque ele quer se sair bem no projeto. Então, são uma série de fatores que a gente precisa estar sempre alinhando, né? E eu não posso deixar de falar eu já falei agora há pouco, eu não trabalho sozinho, né? E a coordenação do colégio me ajuda muito, tanto Kátia quanto Jerusa, a chamar esse aluno para conversar quando eu não estou no colégio, né? E poder sanar todos os problemas, para não deixar que isso vire uma bola de neve. Porque eles ficam com os ânimos inflados, né? Inflamados, com certeza, porque eu até passei nas salas esses dias, eu disse, gente, todo mundo quer ganhar, é óbvio, é muito legal receber a medalha, mas daqui a 10 anos aquela medalha vai estar no fundo de uma gaveta, o certificado vai estar entre os documentos que a gente deixa lá nos nossos... do nosso currículo, mas a aprendizagem nos acompanha. E é essa que tem que fazer sentido. Né? As memórias. As memórias afetivas. As memórias dessas idas para gravar os comerciais, vamos trazer o bolo e vamos provar a torta.
né? Vamos experimentar o sabor, dessas reuniões entre amigos, né? Com os professores, porque os professores participam dos comerciais, né? E se superam também, né? Grandes estrelas de TV. Imagina, né? alguns deles são tímidos no dia a dia para ser gravados. A gente vê que gravar uma entrevista que tem gente que não vem porque morre de vergonha. Isso, e lá eles dão show, né? Então, tá vendo como isso pipoca muito em vários aspectos Isso positivos. mexe com a escola toda. Né? No dia da apresentação, Kleber, que ali para mim realmente é um grande show, é um momento fantástico. Conta pra gente qual é o roteiro, como é que acontece a apresentação no dia, aqui em Tubarão, dia 20... Aqui em Tubarão é dia 30. 30 de outubro. Quarta-feira, 19 horas. Isso. Bom, começa com cada empresa chegando no mercado de trabalho. Né? Então, tem a entrada da empresa, né, que é onde acontece um show, sempre relacionado a alguma questão cultural. Né? Ano passado a gente teve casamento grego com quebra de pratos e tudo mais. Lindo demais. Isso. Então, aborda também muito questão cultural, né, de várias culturas. Aí, depois da chegada, tem o discurso da empresa. Então, nesse momento, eles têm 5 minutos para vender o seu peixe. Então, eles contam a história da empresa, eles falam de missão, dos valores da empresa, né? Qual produto vai ser apresentado, então, de onde surgiu a ideia de fazer esse produto, sabor, e mostram as ações sociais. Então, acontece isso com cada empresa. E os jurados ficam avaliando tudo isso. Num segundo momento, passa o comercial de TV, e, em seguida, logo após assistir o comercial, o jurado ele é servido, neste ano, então, com a fatia de torta. Nossa, meu Deus do céu. Né? E tem outros aspectos do projeto que também são avaliados por jurados de fora, né? Isso, O ano passado, eles tinham que criar a embalagem do zero. Né? Todos receberam uma mesma embalagem como uma marmitinha, né? Mas todo um invólucro dela foi criado por eles. Nesse ano, não. Todos receberam a mesma caixa e eles estão customizando essa caixa onde vem a torta. Se tu ligares, eu quero encomendar uma torta, como que tu vai receber essa torta na tua casa? Né? Então, Entendi. A embalagem é avaliada também, como o folder, como o flyer, que é o convite para a festa. Né? Tudo isso já foi avaliado. E várias postagens que já foram feitas no nosso Instagram, né? @Cientistas em Ação. Tudo isso já é avaliado por alguns profissionais. Né? Quem não segue ainda tem que seguir, @Cientistas em Ação. Isso. O que vocês postam lá? A gente posta datas comemorativas, homenagens a Dia dos Pais, Dia das Mães. Agora, né? Dia dos Professores, vai ter alguma coisa? Vai ter agora para o Dia dos Professores também. Belíssimas homenagens, né? Bastante emocionantes também. Mas a gente posta informações relevantes, importantes, né? Como cuidados com a dengue, relacionados à adoção de animais, questões sociais também. E a relação entre as turmas? Também, às vezes, tem conflito? Sempre. Sempre. Sempre tem conflito. Porque somos concorrentes por natureza, né? Então, é do ser humano. E aí é trabalho meu e dos meus colegas, que são os regentes de cada turma, não instigar a concorrência, mas mostrar que é natural, né? Que a gente aprende com a concorrência. Né? Que é um processo. É um processo. Kleber, todos podem assistir a apresentação? Sim, nesse ano ela vai ser transmitida, né, pelas redes sociais, o Instagram do Colégio Deon transmitirá. E quem puder também assistir na bolha, estão todos convidados. Kleber, eu já te perguntei isso em outro programa, mas vou te perguntar agora de novo. Qual é a experiência de ser Deon para ti, diante desse projeto? Olha, a gente deixa de ser o Kleber para ser o Kleber do Deon, né? Então, acho que quando a gente recebe esse sobrenome? Isso, a gente carrega com muito orgulho, né? Então, fazer parte de tudo isso, né? Eu sou muito feliz, realizado, satisfeito e orgulhoso em fazer parte deste time, né? Porque nós somos um grande time, né? Ninguém puxa para um lado ou para o outro, não, todo mundo pega junto, né? Não é porque esse trabalho é meu que eu tenho que me virar e dar conta de tudo sozinho, não. Eu tenho grandes amigos, grandes colegas que abraçam a causa, né? E às vezes quando a gente tem alguém que está acompanhando a aula, fazendo estágio, ou começa um funcionário novo, ele diz, né? Meu Deus, nunca vi isso em outra escola. Aqui vocês são amigos de verdade, né? Sim, sim.
Porque nós somos muito mais do que... Nós escutamos essa semana de um aluno que disse assim, aqui os professores são felizes. Somos mesmo, Muito. Não é para ser infeliz, na escola não é lugar de tristeza. Kleber, quero te agradecer muito por mais uma vez ter vindo aqui falar desse projeto, que é um dos projetos que a gente mais ama no colégio. No ano que vem terá um outro grande projeto no colégio que o Kleber vai capitanear, que é a Feira do Conhecimento. Não deu certo esse ano por conta de muitos compromissos que nós já tínhamos, mas no ano que vem o Kleber vai coordenar a Feira do Conhecimento e ele já está tudo pronto. Mas ele é um ser humano cheio de ideias, né? Com certeza vai aprimorar ainda esse projeto para o ano que vem. Então, muito obrigado por ter vindo aqui falar para a gente. E fica o convite para você, que sempre nos assiste, para vir, sobretudo no dia 30, ao colégio, ali no Espaço Integrado de Artes, na Bolha, como as pessoas conhecem, às 19 horas, 19h30, para assistir, então, o último dia do projeto, quando vai ser feita a premiação. E se você não puder vir, acompanhe pelas redes sociais, que nós vamos transmitir também. Com certeza será uma experiência incrível. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa e acompanhe sempre aqui pela UniTV, pelas redes sociais, o programa The On Videocast. Até a próxima.